Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, vamos no versículo 1, que na verdade é a porção específica no versículo 12, mas vamos no versículo 1. Quando o Senhor seu Deus, fica de pé por favor, quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os jebuseus, os gegazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus a tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataque, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com as nações, nem tenham piedade delas. Olha aí, ó. Tem pena, vai. Não casem com pessoas dessas nações. Não dê as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tome as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês e se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês depressa, os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares, diga-se derrubar altares dessas nações. Quebre as suas colunas, diga, quebra as colunas sagradas. Corta os postes da deusa Azera, diga, cortar os postes, e queimar as suas imagens de escultura, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Versículo 12. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e os cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas da terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Senhor, eu quero, meu Pai, apresentar esse ensinamento diante de Ti. Toma o meu coração, que o Senhor venha me ensinar a falar o que vem de Ti, Senhor, para transmitir aquilo que eu recebi do Senhor para a Tua noiva. Eu repreendo toda a atmosfera, ataque nas emoções, ataque espiritual, toda a voz da serpente, que ela cale-se agora, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quero pedir que o Senhor venha, você que puder, coloque o celular no modo avião, não se distraia, só anda na igreja agora quem estiver escalado na cooperação, amém? Então preste atenção, anota aí o que tem que anotar. Hoje eu quero falar sobre, se Deus me permitir, não vou conseguir falar tudo, mas conquistando, anota isso, conquistando e edificando o reino. Então, para você edificar o reino, primeiro você precisa conquistar a terra. Glória a Deus. Baruch Hashem. Então, para você conquistar, você edificar o reino, você precisa fazer o quê? Conquistar a terra. Essa porção, ela está dentro dos 4 últimos discursos de Moisés, antes dos filhos de Israel entrarem na terra de Canaã. Preste bem atenção que esse é o segundo discurso dos 4 últimos que Moisés está fazendo antes do povo entrar na terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Preste bem atenção que, como eu falei no início desse livro de Deuteronômio, capítulo 1, Devarim, o Senhor está recitando tudo que foi ensinado para a primeira geração, ele está recitando para a segunda geração, porque nasceram no deserto e eles não ouviram a Torá. Então o Senhor está ensinando eles novamente. Isso representa o seguinte: eles estão perto da entrada, estão na colina de Moabe, já na berola, como diz, né? Na berola, para entrar na terra da promessa, na conquista que Deus prometeu para eles. Só que o Senhor continua ensinando. Eu creio que existem territórios que Deus quer nos dar aqui. E esse sonho profético que a pastora teve aponta para aquilo que Deus quer continuar fazendo nesse lugar. Onde um bar fechou,
Porque um bar é um altar cananita. Quem entende essa palavra? O bar, onde leva pessoas ao alcoolismo, é um altar do adversário. E quando um avivamento começa a acontecer numa localidade, os altares começam a ser o quê? Derribados. As feitiçarias acabam, os bares são fechados, as casas de prostituição noturna, elas são falidas, as prostitutas começam a se converter, entende? Começa a haver uma limpa na terra. Quem entende essa palavra? Então nós estamos aqui numa palavra apostólica, porque uma palavra apostólica prepara pessoas, Edson, para serem enviados para conquistar o território. Compreende essa palavra? Moisés, ele está como um apóstolo, preparando os filhos de Israel para o envio, para conquistar territórios. Presta atenção na visão que Deus está nos dando aqui. Então, esses últimos discursos é a preparação do povo, preparando o povo para eles entrarem. Só que, para eles entrarem nessa terra, eles precisam de o quê? Guardar a palavra que o Senhor entregou para eles. Eles precisam guardar os estatutos, o Rucat, que é a Constituição que foi estabelecida, que tem que haver um sacrifício anual no dia de Yom Kippur, lembra? Para a purificação de toda a nação, porque sem o sangue você não consegue conquistar territórios. Falei sobre isso ontem. Você não consegue avançar sem o sangue de Yeshua sobre a sua vida. Por quê? Porque Yeshua é filho, e aqueles que têm o sangue de Yeshua se tornam filhos de Deus, e só conquistarão os territórios quem são os filhos que são. Somente os filhos conquistarão os territórios. Compreende essa palavra? Isso é uma analogia, um apontamento profético que aconteceria na vinda de Yeshua, onde ele morreria na cruz por nós, o seu sangue ia ser derramado, e ele nos dá poder de ser chamado o quê? Filhos de Deus. Então quem iria conquistar a terra de Canaã? Os filhos de Israel. Compreende essa palavra? Então não tem como conquistar os territórios se eles não guardarem a palavra. Compreende? Se eles não guardarem os mandamentos que foi liberado aonde? Lá no Sinai, os 10 mandamentos. Compreende isso? Então a palavra, guarda isso, a palavra me dá poder de conquista. Anota isso. A palavra de Deus me dá poder de conquista. Paulo falou, quando eu tive com vocês, eu não tive somente palavras, mas o quê? Em poder do Espírito. Você está aqui comigo? Paulo está dizendo, eu não preguei simplesmente palavras. Essa palavra, ela veio com o quê? Com poder, porque o Evangelho de Cristo é poder para a salvação de toda a humanidade. Então, para você conquistar territórios, porque, diga assim, corações, diga coração é território. Diga assim, coração é território. E para você conquistar o coração, um território, uma vida, a palavra que sai de você, ela tem que sair com poder. Porque o que vai fazer as pessoas serem transformadas não são simplesmente palavras, mas o poder que vem junto com aquelas palavras. Compreende isso? Então, quando o Senhor fala para eles, guardem minha palavra, porque vocês vão crescer, vocês vão multiplicar, vocês serão fecundos, não vai haver enfermidade. Ele está dizendo, vocês têm uma arma de segurança, uma arma de defesa e uma arma de quê? De ataque. Porque você guarda a palavra, você está guardando o seu território e você também está conquistando territórios. Quem entende essa palavra? Uma palavra totalmente apostólica. A palavra nos dá o poder para conquistar território. Lembrando que territórios são o quê? Corações. A palavra entregue para os filhos de Israel é Davar. Lembra o nome desse livro? Deuteronômio? No hebraico chama o quê? Devarim, que é o quê? Plural de Davar. A palavra Davar significa o quê? Poder, palavra divina. Palavra divina. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
E todas as coisas foram criadas por meio do quê? Do verbo, que é Davá. No princípio era Davá, e o Davá estava com Deus. E Davá era o quê? Deus. No original está dizendo assim: no princípio era a palavra divina, e a palavra divina estava com Deus, e a palavra divina era o quê? Deus. Esse mês é o mês que Deus está falando: somente medite o quê? Na minha palavra, para vocês terem poder para conquistar. No livro de Gênesis, você vai ver: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Hebreus vai dizer, capítulo 11, que todas as coisas foram criadas por fé, mediante o quê? A palavra. As coisas invisíveis se tornaram o quê? Visíveis. Então, conquistas depende do quê? Do poder da palavra. A palavra entregue aos filhos de Israel é Davá, palavra divina. Somente por meio do poder da palavra conseguiremos vencer e remover os adversários do território que nos foi dado. Então preste bem atenção: somente a palavra do Senhor vai te dar poder para remover o adversário que está lá naquele território que Deus já entregou para você. Eram 7 nações, tudo com eu, né? Jebuseu, tu é um demônio, é um monte de eu. Ferezeu, Jebuseu, Eteu, Gigazeu, tudo tem eu no final, como o pastor Adalto falava. É ruim. Não, isso aí não, isso é diferente. Preste bem atenção. São 7 nações. Então, como é que elas seriam removidas, essas nações? Elas seriam removidas com o poder da palavra. Então é importante você ouvir mais uma vez essa palavra. Ah, é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Porque você precisa ouvir antes de você entrar no lugar que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Os adversários somente são removidos com o poder da palavra, dos territórios espirituais. A palavra de Yeshua é uma arma espiritual que destrói as fortalezas dos adversários no coração das pessoas. Às vezes nós queremos pregar, mas nós não temos poder. Aí você fala assim: vá lá orar de madrugada. Como diz o bom assembleano: quanto mais oração, mais poder. Mas tem escrito isso na Bíblia? Não tem escrito na Bíblia. Porém é uma realidade. Porque quem busca de madrugada, o Senhor entrega aquilo que Ele tem. Ele entrega a sua palavra. E toda a palavra de Deus vem com o quê? Com poder. Muitas vezes nós queremos ministrar o coração das pessoas sem poder. Não vai ter efeito. São simplesmente o quê? Lata vazia balançando. Quem está entendendo essa palavra? Então o Senhor está falando, olha só, o poder da conquista está na palavra. A prática da palavra, olha isso aqui. A prática da palavra é o que edifica o reino de Deus no interior do homem. O segredo para a edificação do reino de Deus nos corações das pessoas, nos nossos corações, está no quê? Na prática da palavra. Lucas capítulo 7, o Senhor disse: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é considerado um homem prudente que edificou a sua casa onde? Na rocha. Então o reino de Deus, o Senhor falou para Pedro: Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Então a edificação, o que é edificação, Edson? A edificação é aquilo que você não está vendo aqui. A edificação está lá embaixo, que são os fundamentos. Para construir isso aqui, nessa localidade, você precisa da edificação, que são os alicerces, princípios básicos da palavra. E o princípio básico que você precisa nesse tempo que Deus está falando todo dia com você é ouvir. Tem gente que não tem um princípio básico, não tem a humildade em ouvir. Por isso que ele não consegue edificar. Porque só é edificado aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Quem tem problema com audição, tem problema com edificação. Quem tem problema com audição não consegue crescer. Entende? Quem tem problema com audição não consegue andar direito. Ele anda o quê? Desorientado. Ele anda assim, ó. Ele segura porque ele fica desorientado. Compreende? Então o que acontece?
A audição está ligada diretamente ao equilíbrio do corpo, para quem não sabe. Se a igreja não ouve, ela é desequilibrada. Existem muitas coisas ruins que acontecem nas pessoas porque elas estão desequilibradas por não ouvir a palavra do Senhor. Porque quem ouve, edifica. Quem ouve, a casa não balança, né? A casa não está desequilibrada. Tem gente que tem muito conhecimento, mas é desequilibrado. Eu lembro da visão que a pastora entregou. Eu vi uma visão com fulano e eu vi o prédio muito grande, mas eu via as edificações finas, balançavam, em qualquer momento está preparado para cair. Porque tem muito conhecimento, mas não tem humildade em ouvir. Instrua o sábio e se tornará mais sábio. Quem entende essa palavra? A prática da palavra é o que edifica o reino de Deus no interior do homem. Por isso o discipulado é tão importante, pois por meio dele são apresentadas as medidas exatas e os instrumentos específicos para a construção do reino de Deus no interior do homem. Como o discipulado é importante, e a maioria aqui da igreja não entendeu isso. Como o discipulado é importante, porque no discipulado nós vamos apresentar as medidas exatas e os instrumentos que serão usados para estabelecer, para edificar o reino de Deus no interior das pessoas. Jesus, quando Jesus fala para os discípulos, em Mateus 28, 19 e 20, ide e fazer discípulos de todas as nações e batizando-os, Jesus está falando, olha, todos os homens possíveis, tente edificar. Ele está falando, todos que forem possíveis, edifica o reino. Todos os homens possíveis, edifique através da palavra o meu reino. Pois o reino do Messias hoje não está resumido a um território físico específico, e sim a todos os corações daqueles que estão dispostos ou disponíveis a dizer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o discipulado, ele é a grande ferramenta para estabelecer o reino de Deus nos corações. Você prega, você deixa um espaço ali e você começa a edificar o reino de Deus por meio do discipulado. Então, quando você está fugindo do discipulado, você está fugindo de Yeshua e do seu reino. Porque filhos são discípulos e discípulos são filhos. No reino de Deus não entra órfão, só quem é filho. Lá em Canaã só ia entrar quem? Os filhos de Israel. Só conquista quem é filho. Diga, só conquista quem é filho. Quem está entendendo essa palavra? Lucas 17, versículo 20 e 21 vai dizer assim, ó: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está ali ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Compreende? Está sendo falado? O reino de Deus está onde? Dentro dos filhos. Quem está entendendo essa palavra? Parece uma coisa meio abstrata, mas o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não é palpável, pelo menos por enquanto, porque quando Yeshua vier, ele vai restabelecer o reino de Israel. Amém? E as nações virão no reino milenar, elas virão tabernacular com Cristo. Entende isso que está sendo falado? Então hoje o reino de Deus ele é estabelecido no interior do homem, e a palavra de Deus divina constrói, cria no interior do homem aquilo que é invisível, que é o reino. Quem entende? Entendemos que quem rejeita o discipulado está rejeitando Yeshua e o seu reino. Essa resistência que você tem no seu coração, porque eu sei que você tem, porque eu já tive isso. Não vou marcar não, pastor, porque o pastor vai chamar minha atenção. Isso que você tem, isso é o espírito de orfandade. Essa coisa de não querer estar próximo.
Ah, vou marcar um discipulado só para calar a boca do pastor. Isso é um espírito de orfandade. É o espírito de rebeldia. Porque a rebeldia não caminha debaixo de paternidade, compreende? Eu não sou pai, mas sou um canal para revelar a paternidade de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Então, quando você rejeita o discipulado, você está rejeitando Yeshua e o seu reino. Porque o reino dele é estabelecido por meio do discipulado. Quem é discípulo que vai conquistar territórios. Compreende isso? Está sendo falado? Então, o que acontece? O Senhor exorta os israelitas a fazerem 3 coisas específicas para conquistar o território dos cananitas. Quais são? Você leu comigo? O que o Senhor falou que eles têm que fazer quando chegar lá? Destruir primeiro os exércitos, os adversários. O que representa essas nações inimigas? Representa Satanás e seus demônios. Você vai atacar Satanás. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você está vendo como é que é uma estratégia espiritual que Deus está nos dando? Primeira coisa, nós atacamos Satanás. Amém? Segunda coisa, o que você faz? Ele vai dizer: derrube os altares das nações. Isso aqui é chave para a sua vida espiritual. Anota isso. Se isso te importa, anota. Primeiro você vai derrubar. Não tinha nem anotado essa questão das nações. Mas a primeira coisa é Satanás e os seus demônios. Segundo, derrubar os altares das nações. O que representa esses altares das nações? O altar é um lugar de sacrifício para os deuses. Isso fala sobre práticas. Então, para haver conquista de território na sua vida, primeiramente, para depois você ir lá fora conquistar as pessoas, você precisa derrubar os altares de Satanás que foram levantados há anos no teu território, no teu coração, no meio da tua família, no meio da tua casa. Porque altar fala sobre sacrifício de carne, sacrifício a um Deus, fala sobre morte, fala sobre prática. Então as práticas são o que alimentam o altar de Satanás nos corações. Então, por exemplo, se você tem ainda no seu coração um altar ali de inferioridade, como é que você vai conquistar o território se você não crê? Porque onde existe um sacrifício de inferioridade a deuses, você não vai conquistar o território, porque a conquista é pela fé. Quem entende essa palavra? Como é que você vai ministrar o coração de alguém se você não crê na palavra que você carrega no teu interior? Então a primeira coisa que Deus está falando: derrube os altares de Baal e de Azera em Canaã. São práticas. Então, por exemplo, se um homem tem problema com pornografia, se ele fica vendo pornografia no celular, se ele fica vendo pornografia no computador, como é que ele vai ministrar o coração de um outro homem? Se Satanás tem um altar ali, ou seja, vai ser altar de Satanás com altar de Satanás, como eu falo, é guerra de ninja. Como é que ele vai ministrar se ele não tem santidade para ministrar algo que está o quê? Impuro, profano. Profano tem condição de ministrar profano? Não. Então o que tem que ser feito? Arrepender-se. Tem que haver arrependimento. Compreende isso? Porque Satanás, se ele vê uma brecha, ele vai entrar e ele vai te arrebentar. Compreende? Se ele vê uma brecha de mágoa, se ele vê uma brecha ali de raiz de amargura, ele vai entrar por ali, porque aquilo ali é altar para ele. E aonde tem altar para Satanás, ele tem acesso. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus submeteu, ou seja, eles foram submetidos a Jesus, os tronos, principados, potestades, os demônios. O que é um trono? É pesado falar sobre isso. Um trono, ele não tem nem condição de entrar aqui na terra. É uma entidade demoníaca tão poderosa que ela não consegue nem entrar na terra. Entende? Ela fica nos ares do globo. Isso aqui é alto que eu estou falando para você.
Compreende? E quem rege a terra? No lugar deles, principados, e nos bairros as potestades. Compreende? Se você tem um altarzinho ali, tem um trono. Se você tem pornografia, existe um trono que manda naquilo ali. Por quê? Preste atenção. O trono é o lugar onde um governador senta, aonde um rei senta, e aonde tem trono, decretos são liberados. Quem entende essa palavra? Aonde tem trono, existe o quê? Decretos liberados. Se existe um trono de Afrodite na sua vida, porque Afrodite é a entidade de prostituição, que pode ser Lilith, também, espírito da prostituição, ele vai liberar decretos naquele território, porque naquele coração tem um trono de Afrodite. Aonde existe trono, existe decreto, ele vai te mandar. Seja prostituição, pornografia, masturbação, o que for, ou cobiça, ela vai vir e vai te arrebentar. Como é que eu faço então? Derrubo os altares. As práticas pecaminosas precisam ser extirpadas. Você precisa se arrepender, parar de alimentar aquele altar. Quem entende essa palavra? Tá claro isso? Então, quando o Senhor falou para o povo, quando chegar em Canaã, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Derrubar os altares. Altar é lugar de sacrifício. Parar de sacrificar para entidades demoníacas. Compreende isso? Se você tem problema com mentira, que você tem problema com coitadice, sabe o que é coitadice? Tu leva pro coração. Não vai conseguir conquistar, porque quando vier o adversário, não vai aguentar com o confronto. Entendeu? Porque pessoas coitadite, não sei nem se é uma palavra disso, é o... Como é que fala a palavra? Vitimismo, Nutella. O Nutella. Quando o Nutella, ele não aguenta confronto. Qualquer coisa deixa ele chateado e leva pro coração. Ali houve o que? Um alimento naquele altar para o adversário, para o espírito de inferioridade, espírito da rejeição. Quem entende essa palavra? Primeira coisa que você tem que fazer é derrubar Satanás. Segundo, os altares. Você vai ministrar o coração das pessoas para elas se arrependerem, largar os seus pecados. É assim que acontece. Mas a primeira coisa que vai acontecer, primeira coisa para nós conquistarmos lá, nós temos que conquistar aqui. Porque uma igreja santa santifica. As coisas começaram a acontecer, os bares estão sendo fechados, os altares estão sendo derrubados. Quem entende essa palavra? Isso é uma palavra apostólica. Isso é uma palavra profética apostólica de conquista de território. Segunda coisa que ele fala, derruba o quê? Quebre as colunas sagradas. O que são as colunas? Eram pedras que eram erguidas, monumentos, em homenagem às entidades de Baal e Azera, nesse texto específico para Azera. Entende? As colunas eram usadas em volta dos templos onde haviam imagens esculpidas de Azera, a deusa da fertilidade, que na verdade era uma entidade que propagava prostituição. Então nessas pedras havia o quê? A imagem de Azera, para eles lembrarem o seguinte: olha só, quem rege isso aqui é Azera. É o quê? É uma propaganda. E toda propaganda te leva o quê? A lembrança. A lembrança, é ou não é? Compre, igual o pastor fala, compre batom, Bombril, Coca-Cola, né? Quando você pensa em tomar um refrigerante, você pensa o quê? Porque a propaganda é muito grande. Então naquela época já tinha um marketing. Já tinha uma propaganda e marketing naquela época, dos deuses de Azera. Entende? Azera é uma entidade feminina de Baal. Baal é a entidade masculina. Baal significa Senhor. E Azera significa deusa da fertilidade, que é Afrodite, que é prostituição. Tem vários nomes, como Rainha dos Céus é um desses nomes. Então preste bem atenção. Deusa da lua, preste bem atenção, que é a Lilith, né? Meu irmão, é uma viagem. Vamos lá. Então o que acontece? Tinha imagens nesse monumento. Então depois que você ataca Satanás, você derruba os altares,
que é arrependimento. Você para de sacrificar naquele altar e você derruba aquele altar. Entende? Agora você vai fazer o quê? Vai derrubar o quê, Diácono Marco? O monumento. Você vai derrubar as colunas sagradas. O que é isso? Os monumentos é para trazer lembrança, lembra? Você não pode lembrar mais dos teus pecados. É os totem. Não, os totem é outro. É o quarto nível que eu vou falar. Entende o que eu estou falando? Então você precisa deixar as lembranças, porque as lembranças podem fazer com que você volte a levantar o altar. Volte a praticar o pecado que você praticava no passado. Então você precisa orar para o Senhor. Senhor, eu não quero lembrar mais. Porque o Senhor, depois que você se arrepende, você alcança a misericórdia. E Deus não lembra mais dos teus pecados, porque Ele lançou no mar do esquecimento. Então o processo de libertação, de tomada de território, de santificação de lugar, é dessa forma. Ataca Satanás, seu adversário. Você derruba os altares que ia deixar de sacrificar naquela terra. E você faz o quê? Você deixa de lembrar da sua vida pregressa. É forte. Palavra. Isso é uma visão apostólica. Então nós temos que propagar aqui, atacar Satanás com adoração, atacar Satanás com santidade, atacar Satanás com unidade, atacar Satanás com oração, com palavras proféticas, com permanência. Para quem não sabe, essa Parashá Ekev, que eu nem falei o nome no início, pois que, a palavra pois que é continuidade, continuação. A palavra Ekev, hebraico, é a mesma letra, as mesmas letras de Yaakov. Kov é aquele que persegue. Então, pois que é continuidade. O que Deus está falando por meio de Moisés? Continue perseguindo essa palavra. Continue perseguindo essa palavra, porque é por meio dela que você vai conquistar Canaã. Então continue perseguindo a palavra que Deus está falando com você todo dia. Persiga essa palavra, porque essa palavra te fará o quê? Prosperar. Essa palavra te fará o quê? Crescer, multiplicar. Você será fértil. Os seus filhos não ficarão doentes. Você terá o quê? Um ventre quê? Frutífero. Você vai gerar discípulos. Quem entende essa palavra que Deus está falando? E a quarta aqui, quarta coisa para nós, quarta chave para a conquista do território, qual é? Cortar os postes da deusa Azera. Quando você está lá no quartel, Edson, tem lá num poste, tem um poste, uma bandeira. É uma demarcação, certo? Não é uma demarcação, é bandeira? O mastro, mas é uma demarcação para mostrar. Já viu quando os caras da BOP, eles invadiram o complexo do Alemão? O que eles fizeram? Colocaram uma bandeira da BOP lá na ponta. Esse território é nosso. Demarcação. Então todo poste, ele demarca um território. Quem entende essa palavra? Quem entende isso? Então, quando o Senhor fala, entra, derruba os altares, quebra as colunas sagradas, e agora corte os postes, os totem, como o Diácono Marco falou, cortem os totem, os postes, ídolos da deusa Azera. Ele está falando assim, saia dessas demarcações. Os postes eram demarcações territoriais das entidades. Derrubar os postes fala sobre não andar mais nos territórios demarcados dos adversários que regiam em sua vida. Olhe para mim aqui. Sabe o que Deus está falando? Que existem lugares que você não pode andar mais. Meu Deus, que existem lugares, os postes representam demarcações territoriais. O mastro, né? O mastro são postes, marcações territoriais. Ali no colégio, apesar de não ter bandeira do Brasil, do Rio de Janeiro, muito tempo naquela bandeira ali naquele poste, mas ali está mostrando, demarcando que aquele colégio ali faz parte do Rio de Janeiro, do Brasil. Tem uma demarcação de Madureira. É um território, faz parte de um território. Então os postes, ele demarca territórios. Então quando você derruba os postes ídolos, Deus está falando para você o seguinte: não ande mais por territórios
que te faziam o quê? Pecar, territórios que regiam a sua vida. Compreende? Existem pessoas que você não pode andar mais com essas pessoas. Existem pessoas que você não dá mais para andar com elas, porque elas são demarcações diabólicas. E você andava junto com essas pessoas. Compreende isso? Existem lugares que não dá mais para você entrar. Territórios que você entrava, você precisa derrubar aquelas demarcações. Não pode entrar mais ali, porque ali mostra o Deus que rege. Então quando você corta, você está falando, eu não entro mais nesse território. Essa entidade não tem mais poder sobre esse território. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida, Satanás. Você não tem mais território. O cara entrava na boca de fumo, o que Deus falou para ele? Não vai mais naquele território. Corte o poste ídolo, porque ali é um território de Satanás. Você precisa sair daquele lugar. Existem lugares que Deus fala para a gente não entrar. Existem lugares que Deus fala para nós não irmos, porque senão nós vamos ser novamente capturados por aquela entidade que rege naquele céu, naquele lugar. Alabracandarabaçaio. Quem está entendendo essa palavra? Então olha o nível dessa palavra. Olha o nível desta palavra. Olha o nível. Olha o nível. Ataca Satanás e os demônios. Derruba os altares que são sacrifícios que você sacrificava, práticas pecaminosas, você não faz mais. Você derruba os monumentos que tem imagem, você não lembra mais do teu pecado. Não lembra mais daquelas manifestações. Quarto, qual é? Derrubar os totens. Sair das demarcações de pecado. Não dê mais oportunidade para o pecado. Eu lembro de um amigo que ele foi traficante lá no Morro dos Prazeres. E ele falava, não, vamos lá, cara, já tem muito tempo. Não, ele falou, não, Deus falou para mim não entrar lá. Não é tempo. E a vigília era lá em cima no Rio Comprido. Ele falou, eu só posso passar lá se for de ônibus rápido. Eu preciso ir embora, eu não posso parar lá. Não é que as pessoas iam fazer mal para ele, mas ali existe uma manifestação demoníaca que atraía ele. Que atrai ele para chamar ele para o tráfico, uma malandragem de novo, tá entendendo? Existe território. Ó, Deus falando aqui, ó. Alabracando, Deus está falando, Edson, ó. Olha o que Deus está falando. Existem lugares que não dá mais para ir. Tá entendendo? Não dá mais para ir. Não dá mais porque vai ser capturado por aquele ambiente. Da religião novamente. Entendeu? Não dá mais. O Senhor está falando aqui. Deus está falando, não volta mais naquelas demarcações. Já passou. Derruba o poste dos ídolos. Senão você vai acabar levantando o poste novamente. Labracalaba. Quem entende essa palavra? Quem entende essa palavra? Tem gente que fala assim, eu vou lá, vou entrar lá no centro. Vou entrar lá. Deus mandou você ir? Deus falou para você ir? Porque existe uma demarcação territorial. Será que você vai aguentar com o que tem ali? Deus está falando, conquistando e edificando o reino. Você precisa obedecer esses pontos. Olha o ensinamento que Deus está dando. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Um treinamento de líderes. Hoje é um treinamento de liderança aqui. É alinhamento profético. Compreende? Então isso está sendo falado, que você anotou aqui, que eu creio que você anotou tudo ou gravou. Nós vamos colocar em prática no coração das pessoas. E vai sair o livro em nome de Yeshua. Por isso que é uma luta para escrever, irmão. Porque quando sai de Deus. Amém? Me ajuda, irmão. É uma luta. O pastor está passando luta. Ora por mim, eu não estou legal. Eu não estou bem. Eu estou falando sério. Eu não estou bem. Estou aqui, está gravado. Eu não estou me sentindo bem esse tempo. Eu estou passando muitas lutas. Muitas guerras em mim. Amém? E é uma luta para escrever, para me entrar na dimensão. Eu preciso de intercessão da igreja. Eu preciso de oração. Eu estou passando muita luta em mim. No pastor Douglas. Amém? Só que é nas lutas que as vitórias vão acontecendo. Diga assim, nós somos Transformer. Nós vamos andando e transformando. Nós vamos no trânsito, transformando.
transformando. Trânsito. No trânsito. É no trânsito que as coisas estão acontecendo. Ah, mas não chegou. Vai transitando. Vai andando que vai acontecendo. Vai obedecendo que vai rompendo. É igual o Transformer. Você vai, os carros, né, que tá lá, começa, né, transforma, vira um robozão. Então, meu irmão, o robozão depende de você andar como um carro. Quem está entendendo essa palavra? Diga assim, Baruch Hashem. Bendito é o nome do Senhor, porque eu sinto o Espírito de Yeshua aqui. Deus está nos dando estratégias, conquistando. Anota isso, porque isso vai virar um livro. Eu creio. Por isso que é luta para escrever. Conquistando e edificando o reino. Amém, igreja? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus está falando para você combater os demônios. Sabe como é que você combate os demônios? Olhe para cá. Sabe como é que você combate os demônios? Agora fazendo uma síntese de tudo que foi falado. Sabe como é que você combate os demônios? Obedecendo a davar do Senhor. A palavra. Porque você só vai vencer Satanás quando você obedecer o quê? A palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem poder para destruir as fortalezas do diabo. Amém? Então você só vai vencer Satanás. A tomada de território começa você obedecendo a palavra, ouvindo. Ouça e pratique. Ouça e pratica. Seja um discípulo. Sente para ser discipulado. Marca seu discipulado sem o pastor precisar falar alguma coisa. Porque já passou o tempo de criança. Criança a gente tem que falar. Quando você entende a importância disso, você não fala, você não espera mais falar, você fala. Ouça e pratique. Você ouvindo e praticando, você ataca Satanás. Ouvindo e praticando, você ataca Satanás. Depois você vai derrubar os postes, os altares que ainda estão na sua vida, às vezes é altar de família. Compreende nisso? Às vezes é uma cobiça em alguma área da sua vida, vazios, que você fica alimentando sacrifício naquele altar. Deus está falando, chega, não alimente, não pratique mais coisas que alimente o altar de Satanás. Derruba o altar. Logo após, você vai fazer o quê? Derrubar um monumento de pedra que traz lembrança do teu passado. Derruba, porque o Senhor não lembra mais dos teus pecados. E o quarto é o quê? Derrubar os quê? Os totens, os postes que demarcam o território. Você não vai andar mais naquele lugar que te instiga a pecar. E não vai andar mais com pessoas que são territórios de Satanás. A única coisa que você tem que fazer é pregar a palavra para ele, se Deus falar para você pregar, porque tem pessoas que não é nem para você pregar mais. Porque elas tiveram a oportunidade de serem invadidas, elas preferiram adorar Baal e Azera naquela terra. Feche teus olhos. Senhor, o Senhor está levantando uma safra aqui de guerreiros. Eu vejo pela fé escudos. Eu vejo espadas, lanças e armaduras. E na testa, filhos. Porque quem recebe autoridade para a guerra são só os filhos. Josué circuncidou os filhos. Os filhos são aqueles que se deixam ser tocados na sua intimidade. E eles estão preparados para derrubar as muralhas, derrubar Jericó. O Senhor está falando, estou preparando essa igreja para uma tomada de território nessa localidade. Primeiro estou preparando vocês. O Senhor está dizendo, estou preparando vocês. Obedeça a minha palavra. Derruba as práticas do altar, práticas pecaminosas que alimentam o altar. Derruba os monumentos, lembranças. Para de lembrar coisas do passado que já passou. Isso. Derruba os totens. Não entre mais no território. Não volte mais ao passado. Passou. Nós abençoamos essa congregação, Senhor. Creio que meu Senhor está alimentando pessoas que estão assistindo essa live. Pessoas precisam ser tocadas por essa palavra. Em nome de Yeshua nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Diga Baruch Hashem. Bendito é o nome de Yeshua, o nome sobre todo nome. Diga assim, Yeshua é Deus.
Ele é o Ruadon, o Senhor.